Minha cunhada tentou me humilhar na frente de toda a família, achando que eu era apenas a esposinha pobrezinha do irmão dela. Mas quando meu marido revelou nosso segredo, o silêncio que tomou conta da sala foi tão profundo que dava para ouvir o coração dela despedaçando de vergonha. O que ela não sabia é que por trás da minha simplicidade havia algo que mudaria para sempre a dinâmica daquela família. E hoje eu vou contar para vocês como uma única revelação pode virar um jogo que parecia perdido. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando e se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Eu sempre soube que a família do meu marido me via como uma intrusa. Não era algo explícito, sabe? Era nos olhares de canto, nos sorrisos que duravam meio segundo a menos, nas conversas que morriam quando eu chegava perto. Mas de todas as pessoas, Madison era a pior. Madison Thompson, a cunhada perfeita, pelo menos na cabeça dela. Formada em administração pela Columbia, casada com um advogado bem-sucedido, morando numa casa de $2 milhões em Westchester. Ela tinha esse jeito de falar devagar, como se estivesse explicando algo muito complexo para uma criança. E sempre me chamava de querida, com um tom que fazia a palavra soar como insulto. Eu me chamo Sarah Mitchell, e na época eu tinha 28 anos. Conheci meu marido, David, numa cafeteria em Brooklyn, onde eu trabalhava como barista. Ele era diferente dos outros clientes, não ficava no celular, sempre dizia obrigado, e um dia começou a perguntar sobre minha vida de verdade. Descobriu que eu estudava enfermagem à noite e trabalhava de dia para pagar as contas. Nunca demonstrou pena nem condescendência, apenas interesse genuíno. David Thompson era o filho mais novo da família, o artista, como Madison gostava de dizer, sempre com aspas invisíveis na voz. Ele era fotógrafo freelancer, especializado em casamentos e eventos. Ganhava bem, mas não tinha aquela estabilidade corporativa que a família adorava. Era o diferente, o que seguiu o coração em vez da carteira. E, talvez por isso mesmo, ele entendesse o que era ser julgado. Nos casamos num cartório simples em Manhattan, apenas nós dois e duas testemunhas que encontramos na rua. Foi perfeito, pequeno, íntimo, verdadeiro. Mas quando contamos para a família, a reação foi gelada. O pai dele, Robert, deu parabéns sem olhar nos meus olhos. A mãe, Patrícia, forçou um sorriso e perguntou se não queríamos uma cerimônia de verdade depois. E Madison? Madison riu. Um riso curto, seco e disse: "Que romântico, David, bem espontâneo." Espontâneo. A palavra ficou ecoando na minha cabeça por semanas. Os primeiros meses foram uma adaptação constante. David me levava para jantares de família toda segunda a sexta-feira do mês, uma tradição sagrada dos Thompson. A mesa era sempre posta com louça fina, flores caras, vinho que custava mais do que eu ganhava em uma semana, e eu ali, com meu vestido mais bonito que tinha comprado numa liquidação, tentando não soar deslocada. Madison dominava essas reuniões como uma maestrina. Falava sobre as viagens para a Europa, os projetos do marido, a reforma da casa, sempre se dirigindo principalmente ao sogro e à sogra, me incluindo nas conversas o suficiente para parecer educada. "Sarah, querida, como vai o trabalho no hospital?" Ela perguntava, sabendo bem que eu ainda estava terminando a faculdade e trabalhava como assistente numa clínica pequena no Bronx. "Vai bem, obrigada," eu respondia, tentando não entrar em detalhes que evidenciassem ainda mais a diferença entre nós. "Que bom, deve ser desafiador cuidar de pessoas menos favorecidas." O jeito que ela dizia menos favorecidas fazia parecer que eu trabalhava com alienígenas. David sempre tentava mudar de assunto nesses momentos, mas eu via a tensão no maxilar dele. Ele sabia, eu sabia, todos sabiam que havia uma guerra silenciosa acontecendo naquela mesa de jantar. O pior é que eu não conseguia odiar completamente Madison. Ela não era má, não exatamente. Era produto do ambiente em que cresceu, onde o valor das pessoas era medido por diplomas, salários e códigos postais. Para ela, eu era uma ameaça à estabilidade que ela conhecia, uma variável imprevisível que tinha chegado e desorganizado a ordem natural das coisas. Mas havia momentos em que a máscara caía.
Como quando ela descobriu que eu não sabia esquiar e sugeriu na frente de todos que talvez fosse melhor eu ficar em casa durante a viagem de fim de ano da família para Aspen. Ou quando perguntou com fingida preocupação se David e eu tínhamos se protegido adequadamente durante o casamento, insinuando que eu poderia ter engravidado de propósito para prender ele. David ficou furioso nesse dia, levantou da mesa e disse que íamos embora, mas eu segurei o braço dele e sorri para Madison. Não se preocupa com isso, eu disse mantendo a voz calma. David me escolheu porque quis, não porque precisou. Ela piscou várias vezes, claramente não esperando uma resposta tão direta, mas depois sorriu de volta, daquele jeito gelado que ela tinha dominado. Claro, querida, eu só me preocupo com vocês dois. Mentira. Ela se preocupava com a reputação da família, com o que os amigos dela pensariam, com a possibilidade de ter que me incluir nas conversas sobre casas de veraneio à boca e escolas particulares caras. Durante meses eu tentei me encaixar. Comprei roupas melhores, mesmo que isso significasse comer macarrão por uma semana. Estudei sobre vinhos na internet para não parecer perdida quando Robert falava sobre suas batatas francesas. Aprendi a pronunciar corretamente os nomes dos restaurantes chiques que eles frequentavam, mas nada era suficiente. Eu sempre seria a garota do Brooklyn que servia café, a que não foi para uma universidade de elite, a que não cresceu com empregada doméstica e aulas de tênis. E Madison fazia questão de me lembrar disso. Sarah, você já esteve na Europa? Ela perguntou uma vez, sabendo perfeitamente que eu mal conseguia pagar uma passagem para visitar minha mãe no estado vizinho. Ainda não, respondi. Ah, que pena! David sempre amou nossas viagens para Toscana quando éramos crianças. Talvez um dia vocês consigam... Ela deixou a frase no ar, como se estivesse sendo generosa ao não completar com quando tiverem dinheiro suficiente. David apertou minha mão por debaixo da mesa. Ele sabia o que ela estava fazendo, mas também sabia que eu era forte o bastante para aguentar. O que nenhum de nós sabia ainda era até onde Madison estava disposta a ir. Porque a verdade é que humilhação tem níveis. Começa com indiretas, evolui para comentários mais diretos e às vezes explode em algo público, devastador, que não pode ser desfeito. E Madison, sem saber, estava se preparando para cavar a própria cova. O que ela não imaginava é que eu também tinha segredos, e que meu marido, o David que ela achava que conhecia tão bem, estava prestes a mostrar um lado dele que nem eu sabia que existia. O jogo estava apenas começando. Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo, então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. Foi no chá de bebê da prima Jennifer que eu comecei a entender que Madison não estava apenas sendo desagradável, ela estava construindo uma narrativa. Uma história onde eu era a vilã, a oportunista que tinha se aproveitado da bondade do David. A festa era na casa dos Thompson, aquela mansão georgiana em Greenwich que mais parecia cenário de filme. Gramado perfeito, jardim com rosas importadas, piscina que refletia o céu como um espelho caro. Eu cheguei usando um vestido azul claro que tinha comprado especialmente para a ocasião, simples, mas elegante. Achei que estava bem arrumada, até ver as outras mulheres. Madison estava radiante naquele dia, usando um conjunto Chanel em tons pastéis, o cabelo loiro perfeitamente ondulado caindo sobre os ombros. Ela tinha esse dom de fazer com que todo o evento girasse ao redor dela, mesmo quando não era a aniversariante. Cumprimentou a todas com beijinhos no ar e sorrisos que duravam exatamente o tempo necessário para parecer genuínos. Sarah, que bom que você veio, ela disse quando me viu, mas os olhos dela já estavam escaneando meu vestido, minha bolsa, meus sapatos. Era como passar por um detector de metal emocional. Você está diferente hoje. Diferente. Outra palavra que Madison usava como arma. A festa estava cheia de mulheres que eu não conhecia. Amigas da faculdade, colegas do clube de tênis, vizinhas de Westchester. Todas conversavam sobre coisas que soavam como código. O pequeno Thomas foi aceito na Dalton.
Passamos o verão na casa dos Hamptons. O Richard está considerando aquela posição em Londres. Eu me sentia como uma antropóloga estudando uma tribo desconhecida. Sorria, acenava, fingia entender as referências, mas por dentro estava traduzindo cada frase, tentando decifrar as regras não escritas daquele mundo. David tinha ido trabalhar, tinha um casamento para fotografar no Central Park. Então eu estava sozinha, completamente sozinha, no meio de 20 mulheres que pareciam ter saído da mesma fábrica de perfeição. Foi durante o jogo de adivinhação que as coisas começaram a ficar estranhas. Madison havia preparado uma brincadeira onde tínhamos que adivinhar detalhes sobre a vida da Jennifer baseados em pistas escritas em cartões cor-de-rosa. A Jennifer sempre sonhou em ser... Madison lia em voz alta, fazendo suspense. Veterinária. Advogada. Mãe, disse uma terceira, e todas riram como se fosse a resposta mais óbvia do mundo. Madison sorriu e virou o cartão. Mãe, está correto. Ela sempre disse que queria uma família grande, tradicional, com valores sólidos. A palavra tradicional pairou no ar por um segundo a mais do que deveria. E Madison me olhou diretamente quando disse valores sólidos, como se estivesse enviando uma mensagem codificada. O jogo continuou. O primeiro encontro da Jennifer foi... na ópera. No country club. Na igreja. Igreja, Madison confirmou, radiante. Com o Michael, claro. Eles se conheceram em St. Paul's quando tinham 16 anos. Amor verdadeiro desde o primeiro momento. Mais olhares em minha direção, mais sorrisos que não chegavam aos olhos. Então veio a pergunta que mudou tudo. O que a Jennifer mais valoriza num casamento? Madison perguntou, segurando o cartão como se fosse uma sentença judicial. As respostas voaram. Amor, respeito, companheirismo. Mas Madison balançou a cabeça para todas. Depois, com uma pausa dramática que uma atriz de teatro invejaria, disse: compatibilidade social. A Jennifer sempre disse que é importante casar com alguém do mesmo nível. Alguém que entenda seus valores, sua educação, seu estilo de vida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu senti cada par de olhos se virar na minha direção. Algumas mulheres claramente desconfortáveis, outras curiosas para ver minha reação. Eu poderia ter ficado quieta, poderia ter engolido a humilhação e saído discretamente, mas algo dentro de mim se recusou a ser reduzida àquele estereótipo que Madison estava pintando. Que interessante! Eu sempre achei que o mais importante num casamento fosse duas pessoas se amarem o suficiente para construir algo juntas, independentemente de onde começaram. Madison piscou, claramente não esperando uma resposta. Ah, claro, Sarah, o amor é lindo, mas sejamos realistas. Diferenças muito grandes podem criar tensões. Tensões como quais? Bem, ela hesitou, percebendo que tinha se metido numa situação delicada na frente das convidadas. Diferenças de expectativas, de objetivos de vida, de recursos. A palavra recursos caiu como uma bomba no meio da sala. Algumas mulheres tossiram confortavelmente. Uma tentou mudar de assunto, falando sobre o bolo, mas eu não ia deixar passar. Recursos financeiros, você quer dizer? Entre outras coisas. Ela respondeu, tentando manter o sorriso, mas eu via o nervosismo nos olhos dela. Entendo. Então você acha que amor não é suficiente se uma pessoa tem menos dinheiro que a outra? Eu não disse isso. Mas é o que você quis dizer, não é? Eu me levantei devagar, sentindo o poder da verdade correndo pelas minhas veias. Você acha que eu não sou boa o suficiente para o David porque eu não nasci rica? Você acha que eu sou uma oportunista que se aproveitou da bondade dele? O silêncio agora era absoluto. Até o ar-condicionado parecia ter parado de funcionar. Madison olhou ao redor, percebendo que tinha perdido o controle da situação. Sarah, você está sendo dramática. Eu nunca disse nada disso. Não precisou dizer. Você vem insinuando isso desde o primeiro dia que me conheceu. Minha voz estava calma, mas firme.
Cada comentário sobre meu trabalho, sobre minha educação, sobre minha família, cada olhar de pena quando eu não entendo suas referências caras. Você tem me testado há meses, esperando que eu desista e saia da vida do seu irmão. As mulheres ao redor pareciam estar assistindo a um filme, algumas claramente torcendo por mim, outras ainda leais a Madison por associação social. Você está imaginando coisas, Madison disse, mas a voz dela estava menos segura agora. Eu tô? Então me responde uma coisa, Madison. Se o David fosse feliz comigo, se ele me amasse de verdade, se nosso casamento fosse sólido e verdadeiro, isso não deveria ser o suficiente para você? Ela não respondeu. Não podia responder, porque qualquer coisa que dissesse naquele momento a condenaria. Eu parei na porta e me virei uma última vez. Obrigada pela festa, Jennifer. Desejo tudo de bom para você e para o bebê. E saí. Caminhei pela entrada circular, passei pelo jardim perfeito, entrei no meu carro usado e dirigi para casa com as mãos tremendo no volante. Mas não de medo, de adrenalina, de poder. Pela primeira vez desde que conheci Madison, eu tinha tido coragem de confrontá-la. E mesmo que isso significasse guerra declarada, pelo menos agora as cartas estavam na mesa. O que eu não sabia é que Madison não ia aceitar a humilhação pública passivamente. Ela estava planejando uma vingança que achava que me destruiria de uma vez por todas. E o que ela não imaginava é que sua vingança seria exatamente o gatilho que David precisava para mostrar quem ele realmente era e quem nós realmente éramos. A tempestade estava se formando e Madison acabava de descobrir que tinha subestimado completamente a força do vento. 2 semanas depois do chá de bebê, David chegou em casa com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era raiva, não era tristeza. Era uma mistura de decepção e determinação que fez meu estômago se apertar. Precisamos conversar. Ele largou a câmera fotográfica sobre a mesa da cozinha com mais força do que o normal. Eu estava preparando o jantar. Nada sofisticado, apenas um refogado de frango com legumes que cabia no nosso orçamento. Desliguei o fogo e me virei para ele, limpando as mãos no avental. O que aconteceu? David se encostou na bancada, passou as mãos pelos cabelos castanhos e suspirou profundamente. Madison me ligou hoje. Meu coração disparou. Desde o incidente na festa, eu sabia que ela não deixaria as coisas assim. Madison Thompson não era o tipo de mulher que aceitava ser confrontada publicamente sem retaliar. O que ela queria? Segundo ela, está preocupada com nosso casamento. Ele fez aspas no ar ao dizer preocupada, o sarcasmo pesando em cada sílaba. Disse que você está criando divisões na família, que foi grosseira com as amigas dela, que está me isolando de todos. Eu senti uma onda de indignação subir pelo peito. Ela disse isso? E mais, muito mais. David se aproximou, pegou minhas mãos entre as dele. Sarah, ela está espalhando que você me casou por interesse, que está tentando me afastar da família para ter controle total sobre mim. Disse que várias pessoas comentaram como você foi agressiva no chá de bebê. A palavra agressiva me atingiu como um tapa. Era típico, uma mulher que se defende é sempre latulada como agressiva, enquanto uma que ataca disfarçadamente é vista como preocupada ou cuidadosa. David, você acredita nela? Ele me puxou mais perto, envolvendo meu rosto com as mãos. Não acredito em nada do que ela disse, mas isso não é sobre o que eu acredito, é sobre o que ela está fazendo. Ela está criando uma narrativa, Sarah. Ela está plantando sementes na cabeça dos meus pais, dos nossos amigos, de quem escutar. Sentei pesadamente numa cadeira da cozinha. A realidade estava se desenhando na minha frente como uma tempestade no horizonte, escura, inevitável, destrutiva. Que tipo de sementes? David se sentou na cadeira ao meu lado, pegou minha mão e acariciou meus dedos nervosamente. Ela disse para os meus pais que você está planejando me isolar da família, que você falou mal deles para outras pessoas, que está tentando me convencer a mudar de carreira para algo que dê mais dinheiro porque você não está satisfeita com o nosso estilo de vida. Cada acusação era como uma facada. Todas mentiras, mas mentiras construídas sobre fragmentos distorcidos da realidade. Madison tinha pego minhas inseguranças legítimas, minha posição defensiva natural, meus momentos de desconforto, e tinha transformado tudo numa versão sinistra de quem eu era. E os seus pais? O que eles disseram? David hesitou, e essa hesitação me disse tudo o que eu precisava saber. Minha mãe disse que sempre achou que as coisas aconteceram muito rápido entre nós. Meu pai
Meu pai perguntou se eu tinha certeza de que você não estava grávida quando nos casamos. A humilhação queimou minha garganta como ácido. Eles realmente pensam isso de mim? Eles estão confusos, Sarah. Madison tem uma influência muito forte sobre eles. Ela sempre foi a filha que eles nunca tiveram, a nora perfeita que fala a língua deles. Quando ela planta uma dúvida, eles escutam. Levantei e comecei a andar pela cozinha, tentando processar a dimensão do que estava acontecendo. Madison não estava apenas tentando me humilhar, ela estava tentando me apagar, criar uma versão alternativa da realidade onde eu era a vilã e ela era a heroína, salvando o irmão de um casamento tóxico. Tem mais, disse o David, e eu parei de andar. Ela está organizando um jantar especial, aniversário de 35 anos de casamento dos meus pais. Vai ser na próxima semana, na casa principal. Família estendida, amigos íntimos, algumas pessoas importantes do mundo dos negócios. E ela deixou bem claro que espera que você se comporte adequadamente. Disse que vai ser uma oportunidade para você reparar os danos que causou na família. O cinismo da situação me atingiu como uma revelação. Madison estava me colocando numa armadilha perfeita. Se eu não fosse ao jantar, ela diria que eu estava isolando o David da família. Se eu fosse e me defendesse de qualquer provocação, ela diria que eu estava sendo agressiva novamente. E se eu fosse e ficasse quieta, ela interpretaria meu silêncio como admissão de culpa. É uma emboscada, eu disse em voz alta. É exatamente isso. David se levantou e veio até mim. Mas, Sarah, eu não vou deixar ela fazer isso com você. Com nós. O que você quer dizer? Ele parou na minha frente e, pela primeira vez desde que chegou em casa, sorriu. Não era um sorriso tranquilo, era um sorriso de alguém que tinha tomado uma decisão importante. Quer dizer que talvez seja a hora de Madison descobrir que ela não é a única na família que pode jogar esse jogo. David. Não, Sarah. Escuta. Ele segurou meus ombros, me forçando a olhar diretamente nos olhos dele. Por meses eu assisti você engolir humilhação atrás de humilhação, porque eu pensei que se você fosse paciente, se você fosse gentil, se você fosse adequada o suficiente, eles acabariam te aceitando. Mas Madison nunca teve intenção de te aceitar. Desde o primeiro dia, ela decidiu que você era uma ameaça. Mas, David, se você confrontar ela, vai dividir sua família. Seus pais vão ter que escolher lados. Que escolham! A firmeza na voz dele me surpreendeu. Eu já escolhi o meu lado há muito tempo. No dia que eu te pedi em casamento, no dia que dissemos sim no cartório, no dia que decidimos construir nossa vida juntos. Se eles não conseguem aceitar isso, se eles preferem acreditar nas mentiras da Madison ao invés de conhecer quem você realmente é, então o problema não é seu, Sarah, é deles. Senti lágrimas picarem meus olhos, mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alívio. Pela primeira vez desde que conheci a família Thompson, eu não estava sozinha nessa luta. O que você está planejando? Nada que ela não mereça, disse o David, e dessa vez o sorriso dele tinha uma pitada de malícia que eu nunca tinha visto antes. Madison acha que me conhece. Acha que eu sou o irmão mais novo bobinho que vai aceitar qualquer coisa que ela disser. Mas tem coisas sobre mim, sobre nós, sobre nossa vida, que ela não faz ideia. Que tipo de coisas? David foi até a gaveta da cozinha, onde guardávamos documentos importantes, e puxou uma pasta que eu reconhecia vagamente. Ele a abriu sobre a mesa, revelando papéis que eu não via há meses. Lembra quando você me disse que queria contribuir mais para as despesas de casa, que se sentia mal por eu pagar a maior parte das contas enquanto você terminava a faculdade? Lembrava. Tinha sido uma conversa difícil, onde eu tinha admitido me sentir como um fardo financeiro no nosso relacionamento. E lembra o que eu te disse? Que dinheiro não importava, que era um investimento no nosso futuro. Não só isso. Ele pegou um dos papéis e me mostrou. Era um extrato bancário, mas não de uma conta que eu reconhecia. Os números na coluna de saldo me fizeram piscar várias vezes para ter certeza de que estava lendo certo. David, o que é isso? É a conta que eu abri quando completei 25 anos.
A herança do meu avô paterno. Ele apontou para os números. 2,5 milhões, Sarah. Aplicados, rendendo juros há 3 anos. Dinheiro que a minha família não sabe que existe, porque meu avô deixou especificamente para mim, sem mencioná-lo no testamento público. Meu mundo virou de cabeça para baixo. Você tem 2,5 milhões? Nós temos, ele corrigiu. Desde o dia que nos casamos, legalmente, esse dinheiro é nosso. Mas eu não quis que você soubesse, porque eu queria ter certeza de que você me amava por quem eu sou, não por aquilo que eu tenho. Sentei novamente, dessa vez porque as minhas pernas não conseguiam me sustentar. Por que você está me contando isso agora? Porque Madison decidiu transformar isso numa guerra. E numa guerra, você usa toda a munição disponível. Os olhos dele brilharam com uma determinação que eu nunca tinha visto antes. Não entendi. David se inclinou sobre a mesa, a voz baixa, mas cheia de convicção. Vamos ao jantar, Sarah. E quando Madison fizer o showzinho dela, quando ela tentar te humilhar na frente de toda a família, eu vou revelar a verdade. Não só sobre o dinheiro, sobre tudo. Sobre como ela tem te tratado, sobre as mentiras que ela inventou e sobre quem realmente está tentando destruir essa família. Meu coração estava batendo tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. A ideia era ao mesmo tempo aterrorizante e emocionante. David, você tem certeza? Uma vez que você fala isso, não tem volta. Não quero volta, ele disse, pegando minha mão. Quero que acabem as mentiras. Quero que minha família conheça quem você realmente é. E quero que Madison aprenda que escolheu a pessoa errada para humilhar. Olhei para o extrato na mesa, depois para o rosto determinado do meu marido. A tempestade que Madison tinha começado estava prestes a se transformar num furacão, e dessa vez ela estava bem no centro dele. Os 3 dias que antecederam o jantar de aniversário dos Thompson foram os mais estranhos da minha vida. Por fora, tudo parecia normal. Eu ia trabalhar na clínica, David fotografava seus eventos, voltávamos para casa e jantávamos, como sempre. Mas por baixo dessa normalidade havia uma corrente elétrica, uma tensão que transformava cada conversa casual numa estratégia de guerra. David estava diferente, não nervoso exatamente, mas focado de uma maneira que eu nunca tinha visto antes. Era como se ele tivesse acordado uma parte de si mesmo que havia dormido por anos. Uma parte que herdou dos Thompson, mas que escolheu manter escondida. Você tem certeza de que quer fazer isso? Perguntei na manhã de quinta-feira, enquanto tomávamos café na nossa pequena cozinha. Uma vez que você contar sobre o dinheiro, sobre tudo, não tem como voltar atrás. Sua família nunca mais vai olhar para você da mesma forma. David parou de mexer o açúcar no café e me olhou com uma serenidade que me deu arrepios. Sarah, você já parou para pensar que talvez eu não queira que eles me olhem da mesma forma? Que talvez eu esteja cansado de ser visto como o filho rebelde, o artista irresponsável, o que precisa ser protegido das próprias decisões? Ele se levantou e foi até a janela, observando o movimento da rua lá embaixo. Nosso apartamento em Brooklyn Heights tinha uma vista modesta, mas eu sempre achei reconfortante ver a vida acontecendo. Pessoas indo trabalhar, crianças indo para a escola, cachorros sendo passados. Sabe o que eu percebi? Ele continuou, sem se virar. Madison sempre me tratou como se eu fosse uma versão defeituosa do que um Thompson deveria ser. Não rico o suficiente, não ambicioso o suficiente, não adequado o suficiente. E eu deixei. Por anos, eu deixei ela me fazer se sentir assim, porque era mais fácil do que confrontar. E agora? Agora eu percebi que o problema nunca foi eu não ser Thompson o suficiente. O problema é que eu deixei eles esquecerem que eu sou Thompson por completo. Ele se virou e o sorriso que eu vi no rosto dele era perigoso. Madison esqueceu que eu cresci na mesma casa que ela, que aprendi as mesmas regras, que eu sei jogar o jogo dela melhor do que ela imagina. Naquela tarde, David fez algo que me deixou ainda mais intrigada. Ele ligou para os seus pais e disse que queria chegar mais cedo no jantar, 2 horas antes dos outros convidados. Por quê? Perguntei quando ele desligou o telefone. Porque o que eu vou dizer precisa ser dito na frente de testemunhas certas, e porque Madison precisa entender que, dessa vez, ela não vai controlar o timing.
Na sexta-feira de manhã, David saiu de casa usando um terno que eu nunca tinha visto antes. Não era caro, mas tinha um corte perfeito, e quando ele se olhou no espelho, vi algo que me fez engolir em seco. Ele parecia poderoso, como se tivesse acordado uma parte de si mesmo que havia dormido por anos, uma parte que herdou dos Thompson, mas que escolheu manter escondida. Onde você vai? Resolver algumas coisas antes de amanhã, ele disse, ajustando a gravata. Tem documentos que eu preciso pegar, pessoas com quem eu preciso falar. Se Madison quer transformar isso num espetáculo público, então vamos fazer do jeito certo. Que tipo de documentos? David parou na porta e me olhou com uma intensidade que meu coração disparou. Os que provam tudo o que ela disse que você é mentira, e alguns que provam o que ela realmente é. Ele saiu, deixando-me sozinha com essa frase ecoando na minha cabeça. Durante todo o dia, enquanto trabalhava na clínica, eu me perguntava o que exatamente David estava planejando. Conhecia meu marido há 3 anos, mas aquele homem que saiu de casa pela manhã parecia uma versão que eu nunca tinha conhecido. Quando ele voltou no final da tarde, trazia uma pasta de couro preto que claramente não era nossa. Dentro, eu vi lampejos de documentos, fotografias, papéis que pareciam oficiais. David, o que é tudo isso? A verdade, Sarah. Toda ela. Ele se sentou ao meu lado no sofá, abriu a pasta com cuidado reverencial. Sabe, quando você cresce em uma família como a minha, você aprende que segredos são moeda de troca. Todo mundo tem, todo mundo usa quando precisa. A diferença é que eu nunca quis jogar esse jogo. Ele me mostrou uma foto e Madison, jovem, talvez aos 20 anos, abraçada com um homem que eu não reconhecia. Eles estavam numa praia, sorridentes, claramente íntimos. Quem é ele? Marcus Williams, filho de um mecânico de Queens. Madison namorou ele por 2 anos na faculdade, era completamente apaixonada. Meus pais odiavam, achavam que ele era inadequado para a família. E eu olhei para a foto com mais atenção. Era impossível conciliar a Madison que eu conhecia, toda polida, toda preocupada com o status, com a garota da foto que parecia genuinamente feliz nos braços de alguém que claramente não era do mundo dela. E o que aconteceu? Meus pais fizeram a mesma coisa que ela está fazendo conosco. Isolaram, humilharam, fizeram ela escolher entre o amor e a família. E ela escolheu a família. David virou mais algumas páginas. Marcus tentou fazer com a boca. Escreveu cartas, ligou, até chegou na nossa casa uma vez, mas Madison tinha se decidido. Ela queria ser uma Thompson de verdade, e isso significava casar com alguém aprovado. E aí ela conheceu o Richard. Exato. Richard Parker, Harvard, família antiga, tudo que meus pais queriam num genro. Um casamento perfeito no papel. David me mostrou outra foto. O casamento de Madison, toda sorridente no vestido branco. Mas os olhos pareciam vazios. O problema é que Madison nunca superou a dor de ter desistido do Marcus, e agora ela vê em você tudo o que ela não teve coragem de ser. A revelação me atingiu como um raio. Ela me odeia porque eu fiz o que ela não conseguiu fazer. Exatamente. Você escolheu o amor. Você lutou pela sua felicidade. Você não ligou para o que a família pensava. David fechou a pasta e me olhou diretamente nos olhos. Madison perdeu a única chance de felicidade real que ela teve, e ela não consegue aceitar que você tenha a sua. Passamos a noite inteira conversando sobre o plano. David me contou coisas sobre sua família que eu nunca imaginei. Pequenos segredos, hipocrisias, momentos de crueldade disfarçados de preocupação. Não por maldade, mas para me preparar para o que estava por vir. Madison vai tentar te provocar na frente de todo mundo, ele me avisou. Ela vai usar tudo o que sabe sobre suas inseguranças, vai torcer as suas palavras, vai tentar fazer você parecer exatamente o que ela disse que você é. E eu deixo? Você deixa até o momento certo, até eu dar o sinal. Que sinal? David sorriu, e dessa vez foi um sorriso genuíno, cheio de amor e orgulho. Você vai saber quando chegar a hora. Confia em mim. Na manhã do sábado, acordei com o estômago embrulhado. David já estava de pé, fazendo café,
assoviando baixinho, um hábito que ele só tinha quando estava realmente confiante sobre alguma coisa. Como você está se sentindo? Perguntei. Livre, ele respondeu, sem hesitar. Pela primeira vez em anos, completamente livre. Passei a manhã me arrumando com um cuidado quase militar. Escolhi um vestido preto simples, mas elegante, nada que Madison pudesse criticar como inadequado ou chamativo. Sapatos baixos, maquiagem discreta, cabelo preso num coque clássico. Eu queria parecer exatamente o que eu era, uma mulher digna, respeitável, que não precisava se esconder atrás de marcas caras para ter valor. David vestiu o mesmo terno da véspera, mas dessa vez acrescentou um relógio que eu nunca tinha visto. Dourado, clássico, claramente antigo e caro. Era do meu avô, ele deixou junto com a herança. Nunca usei porque não queria ser aquele tipo de Thompson, mas hoje eu quero que eles se lembrem de quem eu sou. Às 4 da tarde, estávamos no carro, dirigindo para Greenwich. A mansão dos Thompson ficava a 40 minutos de Brooklyn, mas a viagem pareceu durar horas. David dirigia em silêncio, mas eu podia ver a determinação no maxilar tenso, nas mãos firmes no volante. Quando chegamos ao portão da propriedade, senti meu coração acelerar. A casa estava linda, como sempre, luzes acesas nas janelas, jardim impecável, a elegância discreta que só dinheiro antigo consegue comprar. Pronta? David perguntou, desligando o motor. Olhei para o rosto do homem que eu amava, o mesmo que me pediu em casamento numa cafeteria barulhenta em Brooklyn, o mesmo que escolheu uma vida simples porque era feliz assim, o mesmo que agora estava prestes a virar do avesso às expectativas de toda a família por mim. Pronta, respondi. Saímos do carro e caminhamos até a porta principal. David tocou a campainha, e eu respirei fundo uma última vez. A guerra estava prestes a começar. Patricia Thompson abriu a porta com um sorriso ensaiado que eu já conhecia bem, educado, mas frio como o mármore da entrada. Ela estava impecável como sempre, usando um conjunto tweed Chanel em tons de bege que provavelmente custava mais do que o nosso aluguel de 3 meses. David, querido, Sarah. A pausa antes do meu nome foi quase imperceptível, mas eu senti como um corte pequeno e preciso. Que bom que chegaram cedo. Madison disse que vocês queriam conversar. Onde está o papai? David perguntou, beijando a bochecha da mãe com uma familiaridade que me fez perceber como ele era diferente aqui, mais ereto, mais formal, como se estivesse representando um papel que conhecia de cor. No escritório, terminando umas ligações. Madison e Richard já chegaram, estão na sala de estar. Seguimos Patrícia pelo corredor que sempre me fazia sentir como se estivesse visitando um museu. Quadros de ancestrais que eu nunca conheceria, tapetes persas que valiam mais que carros, objetos de cristal que pareciam gritar, não me toque, só de olhar. O som dos nossos passos ecoava no piso de madeira encerado, mas havia outro som por baixo. Risos que vinham da sala de estar. Risos familiares, íntimos, o tipo que exclui automaticamente quem não faz parte do grupo. Quando entramos na sala, a primeira coisa que eu vi foi Madison sentada graciosamente numa poltrona de veludo azul, segurando uma taça de champanhe como se fosse um cetro. Ela estava deslumbrante, usando um vestido vermelho bordô que realçava cada curva perfeita, o cabelo londo caindo em ondas estudadas sobre os ombros. Ao lado dela, Richard folheava uma revista de negócios, o retrato perfeito do marido bem-sucedido e entediado. David? Madison se levantou num movimento fluido, como uma dançarina, e foi abraçar o irmão. Sarah, adicionou, me cumprimentando com um sorriso que não chegava nem perto dos olhos. Que vestido prático! A palavra prático saiu de sua boca como se fosse um insulto disfarçado de elogio. Richard levantou os olhos da revista o apenas o suficiente para acenar educadamente em nossa direção, antes de voltar para a leitura. Vocês querem champanhe? Patrícia perguntou, já se dirigindo para o bar de mogno no canto da sala. Por favor, David respondeu, me puxando para se sentar no sofá de frente para Madison. Foi então que Robert Thompson entrou na sala, imponente como sempre, usando suspensórios de couro sobre uma camisa branca impecável. Aos 62 anos, ele ainda era impressionante.
alto, ombros largos, cabelo grisalho perfeitamente penteado, o tipo de homem que comanda a atenção só por entrar num ambiente. Filho! Ele abraçou David com uma força genuína, depois se virou para mim. Sarah, querida, como está? Era estranho. Robert sempre foi o mais gentil dos Thompson comigo, não caloroso exatamente, mas respeitoso. Isso tornava tudo mais confuso, porque significava que as sementes que Madison havia plantado ainda não tinham germinado completamente nele. Estou bem, Sr. Thompson. Obrigada por nos incluir na celebração. Incluir? Madison riu, um som cristalino que conseguiu soar condescendente. Sarah, você é família. Claro que seria incluída. A maneira como ela disse família fez meu estômago se apertar. Era como se ela estivesse provando a palavra na boca e decidindo que não gostava do sabor. Patrícia nos serviu champanhe em taças de cristal que provavelmente eram mais velhas que eu. David aceitou a sua e por um momento apenas observou as bolhas subindo em espirais hipnóticas. Então, Robert se acomodou em sua poltrona favorita. Madison me contou que vocês queriam conversar sobre algumas tensões familiares. Senti David se endireitar ao meu lado, mas ele não disse nada. Ainda não. Era como assistir um jogador de xadrez experiente, aguardando o movimento certo do adversário antes de revelar sua estratégia. Tensões é uma palavra forte. Prefiro chamar de mal-entendidos. Madison se inclinou para frente, colocando a taça sobre a mesa de centro com um toque delicado. David, querido, não precisamos adoçar as coisas. Todos aqui somos adultos. Tem razão, David concordou. E algo no tom dele fez Richard finalmente largar a revista e prestar atenção. Vamos falar como adultos. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de expectativa. Madison abriu um sorriso confiante, claramente achando que tinha controle total da situação. Sarah, eu queria me desculpar se alguma coisa que eu disse foi mal interpretada. Às vezes, quando a gente se preocupa com alguém, as palavras saem de forma errada. Que tipo de preocupações? Perguntei, mantendo minha voz neutra. Bem, Madison olhou ao redor, como se estivesse sendo forçada a falar sobre algo desconfortável. É delicado, mas algumas pessoas comentaram sobre diferenças de expectativas entre vocês dois. Que pessoas? David perguntou, e havia algo perigoso na calma dele. Isso importa? O importante é que vocês sejam felizes. Madison desviou habilmente da pergunta. Patrícia, não precisamos adoçar as coisas. Todos aqui somos adultos. Tem razão. David concordou e algo no tom dele fez Richard finalmente largar a revista e prestar atenção. Vamos falar como adultos. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de expectativa. Madison abriu um sorriso confiante, claramente achando que tinha controle total da situação. Sarah, eu queria me desculpar se alguma coisa que eu disse foi mal interpretada. Às vezes, quando a gente se preocupa com alguém, as palavras saem de forma errada. Que tipo de preocupações? Bem, Madison olhou ao redor, como se estivesse sendo forçada a falar sobre algo desconfortável. É delicado, mas algumas pessoas comentaram sobre diferenças de expectativas entre vocês dois. Que pessoas? David perguntou, e havia algo perigoso na calma dele. Isso importa? O importante é que vocês sejam felizes. Madison desviou habilmente da pergunta. Patrícia, talvez não seja o momento. Mãe, é exatamente o momento. Madison se levantou, começando a andar pela sala como se fosse uma advogada fazendo sua defesa final. Vocês viram como Sarah reagiu no chá de bebê da Jennifer? A agressividade, a paranoia, as acusações? Acusações? Eu me ouvi perguntando, mesmo sabendo que estava caindo na armadilha dela. Sarah, você me acusou publicamente de tentar sabotar seu casamento. Na frente de 20 mulheres, você insinuou que eu tinha algum tipo de vendetta contra mim. Você tem ideia de como isso me machucou? Era genial. Ela havia invertido completamente a narrativa. Agora eu era a agressora e ela a vítima ferida que apenas tentava proteger a família.
Robert pigarreou desconfortavelmente. Sarah, isso é verdade? Você realmente disse essas coisas? Senti todas as palavras que eu queria dizer se empilhando na minha garganta. Queria explicar o contexto, queria contar sobre meses de provocações sutis, queria defender minha versão dos fatos. Mas então, olhei para David. Ele estava observando tudo com uma serenidade quase meditativa, como se estivesse assistindo a um filme que já conhecia o final. Quando nossos olhos se encontraram, ele fez um movimento quase imperceptível com a cabeça. Espere. Eu comecei, parei. Eu me defendi quando me senti atacada. Atacada? Madison riu, mas havia uma nota histérica no som. Sarah, ninguém te atacou. Eu estava tentando incluir você numa conversa sobre casamento, sobre compatibilidade, sobre coisas que todas nós já passamos. Compatibilidade social. Eu repeti as exatas palavras que ela havia usado. Madison abriu os braços como se fosse óbvio. Sarah, isso não é preconceito, é realismo. Diferenças muito grandes criam problemas. Olha só, vocês já estão enfrentando dificuldades financeiras. David teve que reduzir seus padrões de vida. Você está sempre tensa em eventos familiares. Chega! A voz de David cortou o ar como uma lâmina. Todos se viraram para ele. Ele tinha se levantado, mas não parecia agitado. Parecia perigoso. Madison, você terminou? David, eu estou só tentando... Você terminou? Ele repetiu e dessa vez havia aço na voz. Madison piscou, claramente incomodada com a mudança de energia na sala. Sim. Ótimo. David caminhou até onde ela estava, parou bem na frente dela e sorriu. Não era um sorriso cruel. Era pior. Era um sorriso de alguém que sabia exatamente o que estava prestes a fazer. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o ar-condicionado parecia ter parado de funcionar. Sabe, Madison? David começou colocando as mãos nos bolsos com uma casualidade estudada. Você está certa em uma coisa. Diferenças de nível realmente podem criar problemas num casamento. Madison relaxou ligeiramente, achando que havia vencido. Por exemplo, David continuou, quando uma pessoa acha que conhece alguém, mas na verdade não faz a menor ideia de quem essa pessoa realmente é. E foi então que vi nos olhos da Madison o primeiro lampejo de medo real. David estava prestes a revelar nosso segredo e ela finalmente percebia que havia subestimado completamente o adversário. David caminhou até a mesa onde Patricia havia deixado a pasta de couro que ele trouxera, aquela que eu tinha visto na noite anterior. O movimento foi casual, como se ele fosse apenas buscar um guardanapo, mas eu podia sentir a mudança na energia da sala. Era como se um predador tivesse acabado de mostrar as garras. Madison, ele disse, abrindo a pasta com uma delicadeza reverencial. Antes de continuarmos essa conversa sobre compatibilidade e níveis sociais, eu gostaria de esclarecer algumas coisas. O rosto dela estava pálido agora, mas ela ainda tentava manter a compostura. David, não sei que tipo de drama você está tentando criar, mas... Drama? David riu, um som baixo que fez o ar na sala ficar mais denso. Madison, você passou os últimos 6 meses criando uma novela inteira sobre a minha esposa. Chamou ela de oportunista, disse que ela se casou comigo por interesse, espalhou que ela está tentando me afastar da família. Se alguém aqui tem talento para drama, não sou eu. Robert se mexeu desconfortavelmente na poltrona. Filho, talvez possamos resolver isso de forma mais... privada? Como Madison resolveu quando espalhou mentiras sobre Sarah para meio Greenwich? Como ela resolveu quando humilhou minha esposa publicamente no chá de bebê da Jennifer? Patricia colocou a mão no peito, claramente chocada. Madison não fez isso. Fez sim, mãe. E muito mais. David tirou da pasta uma folha de papel que reconheci como sendo uma lista manuscrita. Quer saber o que sua filha perfeita andou fazendo? Ela ligou para pelo menos 12 pessoas da nossa família estendida e do nosso círculo social nos últimos 2 meses. David, você não pode estar falando sério. Madison tentou interromper, mas a voz dela soada fraca. Ligar para a tia Ellen? Pergunta se ela notou como Sarah me mudou. Ligar para o primo Marcos? Comenta como é estranho que eu tenha me casado tão rápido com alguém tão diferente de nós.
Ligar para Diane, do clube, insinua que talvez Sarah tenha engravidado de propósito para me prender? Cada acusação era como uma bofetada no rosto de Madison. Robert e Patricia olhavam para a filha com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era raiva, era decepção pura. Isso é mentira. Madison finalmente encontrou a voz, mas ela estava aguda, desesperada. David, por que você inventaria uma coisa dessas? Inventar? David colocou a mão no bolso e tirou o celular. Ellen gravou sua ligação, Madison. Achou tão estranho que você tivesse questionando meu casamento que resolveu ter uma prova. Quer ouvir? O silêncio foi ensurdecedor. Madison olhou ao redor da sala como um animal encurralado, procurando uma saída que não existia. Não, Patricia sussurrou. Madison, me diz que isso não é verdade. Mãe, eu estava preocupada. Vocês viram como tudo aconteceu rápido, como ela apareceu do nada. Como ela apareceu do nada. A voz de David estava subindo agora, a calma controlada finalmente dando lugar à raiva real. Sarah e eu namoramos por 2 anos antes de nos casarmos. 2 anos, Madison. Você simplesmente escolheu ignorar porque ela não se encaixava na sua versão perfeita de quem eu deveria estar junto. Richard, que havia permanecido em silêncio até então, pigarreou desconfortavelmente. Talvez devêssemos todos respirar fundo e... Não! David se virou para o cunhado com uma intensidade que fez Richard recuar na cadeira. Você também não, Richard. Você ficou ali sentado toda vez que a sua esposa destilava veneno sobre a minha e não disse uma palavra. Você é cúmplice de cada humilhação que Sarah passou nessa família. Era como assistir a um terremoto em câmera lenta. A dinâmica familiar perfeita dos Thompson estava desmoronando diante dos meus olhos e eu mal conseguia acreditar que David, meu David gentil e pacífico, era quem estava causando tudo aquilo. Mas sabe o que é o mais patético nisso tudo? David continuou, voltando sua atenção para Madison. Você gastou tanto tempo pintando Sarah como um oportunista que se casou comigo por dinheiro que esqueceu de descobrir se eu realmente tinha algum dinheiro para ser roubado. Madison franziu a testa, confusa. Do que você está falando? David sorriu, e dessa vez foi um sorriso genuinamente cruel. Eu estou falando do fato de que a sua teoria toda se baseia na premissa de que Sarah se casou comigo porque eu sou um Thompson, porque ela queria subir na vida, porque ela viu em mim uma oportunidade financeira. E não foi? Madison perguntou, a voz carregada de desespero. Pode ter sido, David disse casualmente. O problema é que você nunca se deu ao trabalho de descobrir se Sarah fez um bom negócio. Ele voltou para a pasta e tirou os documentos que eu havia visto na nossa cozinha. Extratos bancários, papéis legais, documentos que pareciam importantes mesmo para quem não sabia o que eram. Madison, você se lembra do vovô Edmund? A pergunta pegou todo mundo de surpresa. Robert respondeu primeiro. Claro, meu pai. Por quê? Você se lembra do testamento dele? David, o que isso tem a ver? Tem a ver com o fato de que vocês nunca souberam do testamento completo. Ele espalhou os documentos sobre a mesa de centro como cartas de pôquer. O vovô Edmund deixou herança para cada um dos netos quando completassem 25 anos, mas deixou instruções específicas para que só fosse revelada quando cada um tivesse pronto para lidar com a responsabilidade. Madison estava olhando para os papéis como se fossem cobras venenosas. O que você está insinuando? Não estou insinuando nada. Estou dizendo claramente. David pegou um dos extratos e o segurou bem alto. No meu 25º aniversário, herdei $2,5 milhões do vovô Edmund, dinheiro que tem estado aplicado, rendendo juros por 3 anos. O impacto da revelação foi físico. Vi Patricia levar a mão à boca, Robert se inclinar para frente como se não tivesse ouvido direito, Richard deixar cair a revista no chão. Mas foi Madison que teve a reação mais dramática. Ela se levantou tão bruscamente que derrubou a taça de champanhe que se estilhaçou no chão de mármore com um som que ecoou pela sala como um tiro. Isso é impossível, ela sussurrou. Impossível por quê? Porque você sempre me viu como o filho pobre da família? O artista fracassado que mal conseguia se sustentar? David riu, mas não havia humor nenhum no som. Madison, eu escolhi viver de forma simples. Escolhi trabalhar como fotógrafo porque amo o que faço. Escolhi morar em Brooklyn porque gosto da vida que construí lá. Mas eu nunca fui pobre.
Ele se aproximou dela e, pela primeira vez desde que a conheci, vi Madison Thompson genuinamente amedrontada. Sarah não sabia. Eu nunca contei para ela porque queria ter certeza de que ela me amava por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Por 2 anos, ela namorou um fotógrafo freelancer que morava num apartamento pequeno. Por 3 anos de casamento, ela dividiu as contas comigo, se preocupou com o nosso orçamento, trabalhou 2 turnos para ajudar com as despesas. Cada palavra era uma estaca no coração da narrativa que Madison havia construído. Enquanto isso, David continuou implacável. Você estava espalhando que ela tinha se casado comigo por dinheiro, que ela era uma aproveitadora que viu uma oportunidade e agarrou, que ela estava tentando subir na vida às minhas custas. David, Madison tentou falar, mas ele não deixou. A ironia é que se Sarah realmente fosse o que você disse que ela teria feito exatamente o que você fez, Madison. O golpe foi certeiro. Vi Madison recuar como se tivesse sido fisicamente agredida. Como assim? Patricia perguntou, mas sua voz soava distante, como se já suspeitasse da resposta. David voltou para a pasta e tirou as fotografias que eu havia visto na noite anterior. A de Madison jovem, abraçada com Marcus Williams na praia. Como assim ele fez exatamente o que você fez quando desistiu do Marcus para casar com Richard? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem mesmo o som do ar-condicionado parecia estar funcionando. Marcus Williams, filho de mecânico, estudante de economia numa universidade estadual, trabalhava de garçom para pagar os estudos. Você era completamente apaixonada por ele. David, pare! Madison tentou falar, mas ele não deixou. Até que vocês, ele olhou diretamente para os pais, decidiram que Marcus não era adequado para a família. Não tinha o pedigree certo, não vinha do meio certo, não tinha os recursos certos. E vocês fizeram com o Madison exatamente o que ela tentou fazer comigo. Colocaram ela contra a parede e a fizeram escolher. Robert e Patricia estavam olhando para as fotos com expressões de culpa que eu nunca havia visto antes. E Madison escolheu. Escolheu a aprovação da família ao invés do amor. Escolheu a segurança ao invés da felicidade. Escolheu Richard Parker, Harvard, família antiga, tudo o que vocês queriam num genro. David se virou para Madison, que estava agora com lágrimas correndo pelo rosto, toda a máscara de perfeição finalmente desmoronando. Vocês não entendem, ela disse a voz quebrada e desesperada. Vocês não fazem ideia de como foi, de como eu me senti. Madison, cuidado! Patricia se levantou para consolar a filha. Mas Madison se afastou bruscamente. Não me toquem! Vocês ficam aí me olhando como se eu fosse um monstro, mas esquecem que vocês criaram isso. Ela apontou para os pais com uma fúria que eu nunca havia visto antes. Vocês, que me ensinaram que amor não bastava, que eu tinha que pensar no futuro, na estabilidade, na família. Robert tentou se aproximar. Madison, você está exagerando. Exagerando? Ela riu um som histérico que minha pele arrepiou. Pai, o senhor me disse que Marcus era uma fase, que eu estava confundindo atração física com amor verdadeiro, que uma garota Thompson tinha responsabilidades maiores do que seguir caprichos adolescentes. A acusação atingiu Robert como uma bofetada. Ele recuou, o rosto pálido, claramente se lembrando das próprias palavras jogadas de volta contra ele mesmo. E a senhora, Madison se virou para Patricia com olhos flamejantes, me disse que eu podia ter qualquer homem que quisesse, mas que deveria escolher alguém que agregasse valor à família, alguém que fosse digno do nome Thompson. Patricia estava chorando agora, grandes lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Madison, nós só queríamos o melhor para você. O melhor para a família, não para mim. Madison gritou, e o som ecoou pelas paredes da mansão como um grito de guerra. Vocês nunca se importaram se eu era feliz, só se importavam se eu estava fazendo o papel certo, casando com a pessoa certa, mantendo as aparências certas. David observava tudo com uma expressão que misturava satisfação com pena. Ele havia conseguido o que queria, expor a hipocrisia da família, mas ver Madison se desintegrar daquele jeito claramente o afetava mais do que ele esperava. Madison, ele disse suavemente, ninguém está dizendo que foi fácil para você. Fácil? Ela se virou para ele como uma fúria. Você acha que foi fácil desistir da única pessoa que me amou de verdade? Você acha que foi fácil casar com Richard, sabendo que eu nunca ia sentir por ele nem uma fração do que sentia pelo Marcus?
Richard, que havia permanecido em silêncio durante toda a explosão, finalmente se manifestou. Madison, o que você está dizendo? A pergunta saiu baixa, hesitante, como se ele já soubesse a resposta, mas ainda tivesse uma última esperança de estar errado. Madison se virou para o marido, e pela primeira vez desde que a conheci, ela pareceu genuinamente vulnerável. Richard, eu sinto muito. Você é um homem maravilhoso. Você merecia alguém que te amasse. Ele completou, a voz vazia. É isso que você está tentando dizer? O silêncio que se seguiu foi brutal. Madison não respondeu, mas sua expressão disse tudo. Richard se levantou devagar, como se cada movimento doesse. 12 anos, ele disse para si mesmo do que para ela. 12 anos de casamento e você nunca me amou? Richard, não é assim tão simples. É exatamente assim tão simples. Ele a interrompeu, e havia uma dignidade ferida na postura dele que me fez sentir pena. 12 anos fingindo ser feliz. 12 anos me perguntando por que você sempre parecia distante, porque sempre havia uma barreira entre nós que eu nunca conseguia quebrar. Ele olhou ao redor da sala, tomando consciência de que estava expondo sua vida íntima na frente de toda a família. Eu sempre achei que fosse culpa minha, que eu não era romântico o suficiente, atento o suficiente, interessante o suficiente. Richard, você é tudo isso. Madison tentou se aproximar, mas ele levantou a mão para pará-la. Não faça isso. Não tente me consolar agora. Ele piscou várias vezes, claramente tentando processar a revelação. Sabe o que é pior? É que eu sabia. No fundo, eu sempre soube. Mas eu me convenci que era paranoia, que eu estava imaginando coisas. Patrícia soluçou audivelmente. Richard, querido, eu sinto tanto. A senhora sente? Ele se virou para a sogra com uma expressão que misturava dor e raiva. A senhora ajudou a orquestrar isso. A senhora me apresentou para Madison, me vendeu como o genro perfeito, organizou o nosso casamento como se fosse uma fusão empresarial. A acusação era verdadeira e todos sabiam. O casamento de Madison e Richard havia sido articulado pelos Thompson como uma aliança entre duas famílias influentes, mais do que uma união por amor. E eu, continuou Richard, fui tão estúpido que acreditei que era correspondido, que Madison tinha escolhido estar comigo. Madison finalmente encontrou sua voz. Richard, eu escolhi estar com você. Pode não ter sido amor no começo, mas eu aprendi a te amar, Mentira. A palavra saiu cortante, definitiva. Você aprendeu a tolerar, a representar, a ser a boa esposa no papel. Mas amor, verdadeiro amor, isso você deixou com o Marcos na praia. Ele gesticulou em direção às fotos espalhadas sobre a mesa e todos nós olhamos para elas novamente. Madison, jovem, radiante, genuinamente feliz nos braços de um homem que não era seu marido. Sabe o que é a parte cruel de tudo isso? Richard perguntou se dirigindo diretamente a Madison. Não é que você não me amava, é que você me deixou amar você sabendo que nunca seria correspondido. Você me roubou 12 anos da minha vida em que eu poderia ter encontrado alguém que me amasse de verdade. A brutalidade honesta da declaração fez todo mundo na sala recuar. Era como assistir um homem sangrando emocionalmente em tempo real. David se aproximou do cunhado, colocando uma mão no ombro dele. Richard, eu sinto muito que você tenha se machucado no meio disso. Não sinta. Obrigado por abrir meus olhos. Ele olhou para David com gratidão genuína. Você fez o que eu deveria ter feito há anos, perguntar as questões difíceis. Ele se virou para mim, pela primeira vez desde que chegamos. Sarah, eu te devo um pedido de desculpas. Eu fiquei parado enquanto minha esposa te atacava porque era mais fácil do que admitir que talvez houvesse verdade no que ela estava dizendo, não sobre você, mas sobre nós. Senti minha garganta apertar com a sinceridade dele. Richard, você não me deve nada. Devo sim. Devo porque você representa tudo aquilo que Madison e eu nunca tivemos. Um casal que se casou por amor verdadeiro, que escolheu estar junto apesar das diferenças, que lutou pelas convicções ao invés de se curvar às expectativas. Ele caminhou para a porta da sala, parou e se virou uma última vez. Madison, quando você estiver pronta para conversas honestas sobre o nosso futuro, você já sabe onde me encontrar. Mas não hoje.
Hoje eu preciso processar o fato de que os últimos 12 anos da minha vida foram baseados numa mentira. E ele saiu, deixando um silêncio tão pesado que parecia ter substância física. Madison desabou na poltrona, soluçando descontroladamente. Todo o verniz de superioridade havia desaparecido, deixando só uma mulher de meia idade confrontando as consequências de escolhas que fez 2 décadas atrás. Eu não queria que chegasse a isso, ela sussurrou entre soluços. Eu só não conseguia aceitar que vocês fossem felizes quando eu nunca consegui ser. Patrícia se ajoelhou ao lado da filha, finalmente conseguindo consolá-la. Querida, por que você nunca nos contou como se sentia? Porque vocês me ensinaram que sentimentos eram luxos que pessoas como nós não podiam se dar ao luxo de ter, Madison respondeu, a voz abafada pela dor. Vocês me ensinaram que duty comes before happiness, que a família vem antes do indivíduo. Robert, que havia permanecido em pé durante toda a explosão, finalmente se sentou pesadamente. Parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Madison, ele disse, a voz cansada, se nós erramos, se fizemos você se sentir pressionada... Vocês não me fizeram sentir pressionada, ela o interrompeu. Vocês me mostraram que a pressão era normal, que sacrificar a felicidade pessoal pelo bem da família era o que pessoas responsáveis faziam. Ela levantou a cabeça e olhou diretamente para mim. E quando você chegou, Sarah, você representava tudo que eu nunca tive coragem de ser. Corajosa, autêntica, disposta a lutar pelo amor ao invés de se curvar às expectativas. Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Durante meses pensei que Madison me odiava por ser inferior. Agora descobria que ela me odiava por ser mais forte. Eu invejava você, ela continuou. Invejava sua coragem, sua autenticidade, o fato de que David te escolheu apesar de todos os obstáculos. E ao invés de admirar isso, ao invés de aprender com isso, eu tentei destruir. O reconhecimento era tardio, mas era real, e pela primeira vez desde que a conheci, eu consegui ver Madison Thompson não como uma antagonista, mas como uma vítima, vítima das próprias escolhas, mas vítima mesmo assim. A sala ficou em silêncio por longos minutos, cada um de nós processando as revelações e admissões que haviam mudado para sempre a dinâmica daquela família. David foi o primeiro a quebrar o silêncio. E agora? O que fazemos com tudo isso? A pergunta de David parou no ar como fumaça densa. Robert passou as mãos pelo cabelo grisalho, Patrícia continuava acariciando os cabelos de Madison, e eu me sentia como uma espectadora numa peça de teatro onde o roteiro tinha sido rasgado no meio da apresentação. Foi Madison quem quebrou o silêncio primeiro. Ela se endireitou na poltrona, limpou o rosto com as costas das mãos e me olhou diretamente nos olhos pela primeira vez desde que tudo começou. Sarah, eu te devo mais do que um pedido de desculpas. Eu te devo uma vida. Madison, você não precisa. Preciso sim. Ela se levantou, as pernas ainda tremendo levemente, mas com uma determinação que eu não esperava. Preciso, porque passei 6 meses tentando destruir algo que levou vocês anos para construir. Preciso porque menti, manipulei e tentei virar uma família inteira contra você. Ela caminhou até onde eu estava sentada e, para minha completa surpresa, se ajoelhou no chão na minha frente. Madison, levanta, por favor. Não. Suas mãos seguraram as minhas e senti como elas tremiam. Deixa eu falar. Deixa dizer coisas que deveria ter dito há muito tempo. O gesto era tão inesperado, tão contrário a tudo que eu conhecia sobre Madison Thompson, que me deixou completamente desarmada. Você tem 28 anos e já é mais corajosa do que eu fui em 42 anos de vida. Você trabalha 2 turnos para ajudar nas despesas de casa, mesmo não precisando. Você se formou em enfermagem porque queria ajudar pessoas, não porque era uma carreira prestigiosa. Você ama meu irmão não pelo que ele tem, mas por quem ele é. Cada palavra saía como uma confissão dolorosa, como se ele estivesse arrancando pedaços da própria alma. E eu casei com um homem bom porque meus pais aprovavam. Desisti do amor da minha vida porque não queria decepcionar pessoas que me ensinaram que decepção era pior que infelicidade. Passei 12 anos interpretando o papel de esposa perfeita, enquanto meu coração estava enterrado numa praia em Martha's Vineyard. Patrícia soluçou alto, cobrindo o rosto com as mãos.
A referência à praia onde Madison e Marcus se conheceram claramente a atingiu como uma faca. Quando você apareceu na nossa família, Madison continuou, você representava tudo que eu nunca tive coragem de ser. Ao invés de aprender com você, ao invés de me inspirar na sua força, eu tentei destruir porque era mais fácil do que admitir minha própria covardia. Senti lágrimas queimarem meus olhos. Durante meses eu havia visto Madison como um obstáculo, como uma força negativa tentando me expulsar da família. Agora vendo ela ali no chão, vulnerável e quebrada, eu consegui entender que ela não era má, era ferida. Madison, você não é covarde, eu disse, puxando-a para se levantar. Não me absolva assim. Ela se deixou levantar, mas manteve minhas mãos nas dela. Eu tomei a decisão fácil, não a certa. E pior, quando vi você tomando a decisão difícil e dando certo, eu tentei punir você por ter a coragem que me faltou. David se aproximou de nós duas e, pela primeira vez em horas, seu rosto mostrava a emoção genuína ao invés de determinação calculada. Madison, ele disse suavemente, por que você nunca conversou comigo sobre isso? Por que você nunca me contou como se sentia? Ela se virou para o irmão e vi nela ecos de a menina que um dia deve ter sido, insegura, precisando de aprovação, tentando agradar todo mundo. Porque você era o bebê da família, o caçula que todos protegiam, e quando você cresceu e começou a tomar suas próprias decisões, eu senti que você estava me traindo também. Traindo como? Sendo feliz. A simplicidade brutal da resposta nos calou a todos. Você estava sendo feliz do jeito que eu nunca consegui ser. E ao invés de ficar feliz por você, eu fiquei ressentida. Robert, que havia permanecido em silêncio durante toda a troca, finalmente se levantou e caminhou até onde estávamos. A culpa não é sua, Madison, ele disse, a voz pesada com arrependimento. A culpa é minha e da sua mãe. Nós que criamos o ambiente onde você sentiu que não podia seguir seu coração. Patrícia se juntou a nós, formando um círculo improvável no meio da sala de estar devastada. Querida, ela disse para Madison, se pudéssemos voltar no tempo. Mas não podemos, Madison a interrompeu. E talvez seja melhor assim. Talvez seja a hora de parar de lamentar o passado e começar a construir um futuro melhor. Ela se virou para mim novamente. Sarah, eu não espero o seu perdão. Não hoje, talvez não nunca. Mas eu quero que saiba que a partir de hoje, você vai ter meu respeito e meu apoio. Qualquer coisa que eu possa fazer para reparar o dano que eu causei. Madison. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Eu te perdoo. O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros. Não era tenso ou desconfortável. Era limpo, como o ar depois de uma tempestade. Você me perdoa? Ela perguntou, como se não conseguisse acreditar. Te perdoo, porque sei que você não me atacou por maldade. Você me atacou por dor. E dor a gente cura com compreensão, não com mais dor. Madison desabou em lágrimas novamente. Mas dessa vez eram lágrimas de alívio, não de desespero. E o Richard? David perguntou gentilmente. O que você vai fazer sobre seu casamento? Madison respirou fundo, limpou o rosto e pela primeira vez desde que a conheci, ela parecia estar tomando uma decisão por si mesma, não pelas expectativas de outros. Você é honesta, completamente honesta. Se ele quiser tentar reconstruir nosso relacionamento baseado na verdade, eu vou me esforçar para aprender a amá-lo de verdade. Se ele decidir que não consegue mais confiar em mim, eu vou respeitar a decisão dele. E se ele quiser o divórcio? Patrícia perguntou, claramente preocupada com as implicações sociais. Madison sorriu pela primeira vez, um sorriso triste, mas genuíno. Mãe, se ele quiser o divórcio, eu vou assinar os papéis e vou desejar felicidade para ele. Ele merece ser amado de verdade, não tolerado. A maturidade da resposta me surpreendeu. Era como se confessar seus erros tivesse liberado uma versão mais verdadeira de Madison, uma versão que havia ficado enterrada por 2 décadas de expectativas e performances. E você? David perguntou. O que você quer para sua vida? A pergunta pegou Madison de surpresa. Claramente, havia muito tempo que ninguém perguntava o que ela queria, em vez do que era esperado dela. Eu não sei, ela admitiu. Há tanto tempo que eu vivo fazendo o que é esperado de mim que esqueci como é querer alguma coisa de verdade. Então, talvez seja a hora de descobrir. Você ainda é jovem, Madison. Ainda tem tempo de fazer escolhas que te façam feliz.
Ela me olhou com gratidão, e pela primeira vez vi nela não a cunhada que me atormentou, mas uma mulher que havia perdido tanto tempo tentando ser perfeita que esqueceu como era ser feliz. Sara, eu posso te fazer um pedido? Claro. Me ensina como você fez, como você teve coragem de seguir seu coração mesmo quando todo mundo disse que estava errado. A pergunta me pegou de surpresa. Durante meses, Madison havia sido minha antagonista. Agora ela estava me pedindo para ser minha mentora. Madison, eu não sei se eu tenho as respostas que você está procurando. Você tem a mais importante. Você sabe como ser você mesma, mesmo quando é difícil. Isso é algo que eu nunca aprendi. Olhei ao redor da sala. David me observando com orgulho, Patrícia e Robert claramente movidos pela vulnerabilidade da filha, Madison esperando minha resposta com os olhos cheios de esperança. Tá bom, eu disse. Mas tem uma condição. Qualquer uma. Você para de me chamar de querida, com esse tom condescendente. Madison riu, o primeiro riso genuíno que eu vi dela. Trato feito. Sara. E pela primeira vez, meu nome soou natural saindo da boca dela. O jantar de aniversário tinha se transformado em uma sessão de terapia familiar, mas talvez fosse exatamente o que todos precisávamos. Às vezes, é preciso quebrar tudo para poder reconstruir da forma certa. David se aproximou e me abraçou pela cintura. Você tem certeza disso? Ele sussurrou no meu ouvido. Ajudar ela pode ser complicado. Eu olhei para Madison, que estava abraçando os pais pela primeira vez com afeto genuíno em vez de obrigação social. Todos merecem uma segunda chance, inclusive ela. E pela primeira vez desde que conheci a família Thompson, eu realmente acreditava que todos podíamos encontrar um jeito de sermos felizes juntos. 6 meses depois, eu estava parada na varanda do nosso novo apartamento em Manhattan, observando o movimento da cidade lá embaixo. O apartamento era maior, mais elegante, mas ainda tinha aquele toque pessoal que fazia dele nosso lar. David havia usado parte da herança para comprarmos algo que realmente combinava com a gente. Nem ostentado demais, nem humilde demais. Justo perfeito. O telefone tocou, me tirando dos devaneios. Era Madison. Sara, espero não estar atrapalhando. Nunca. E era verdade. Nos últimos meses, Madison havia se tornado uma pessoa completamente diferente. Ou talvez ela havia finalmente encontrado coragem de ser quem sempre foi. Queria te contar uma novidade, ela disse. E havia uma animação na voz que eu nunca tinha ouvido antes. Eu tomei uma decisão. Conta. Vou abrir uma consultoria. Orientação para mulheres que querem fazer transições de carreira ou de vida. Mulheres que se sentiram presas pelas expectativas dos outros e querem encontrar o seu próprio caminho. Sorri, sentindo o orgulho genuíno dela. Madison, você vai ser perfeita nesse trabalho. Você acha? Às vezes tenho medo de que ninguém queira conselhos de alguém que desperdiçou 20 anos da própria vida. Exatamente por isso que você vai ser perfeita, respondi. Quem melhor para ajudar mulheres presas em expectativas do que alguém que conseguiu se libertar delas? Houve uma pausa do outro lado da linha, depois um suspiro de alívio. Obrigada, Sara, por tudo. Por me perdoar, por não desistir de mim, por me mostrar que nunca é tarde para recomeçar. Como estão as coisas com o Richard? Melhores do que eu esperava, na verdade. A voz dela ficou mais suave. A terapia de casais está ajudando muito. Pela primeira vez em 12 anos, estamos conversando de verdade. Ele ainda está machucado, claro, mas há esperança. E pela primeira vez, é uma esperança baseada na verdade. Depois que desligamos, fiquei pensando na jornada incrível que todos nós havíamos feito. Richard havia levado 2 meses para processar tudo o que descobriu naquela noite. Houve momentos em que pensei que ele não conseguiria perdoar a Madison, mas, com a ajuda profissional, eles estavam lentamente reconstruindo o casamento baseado em honestidade ao invés de conveniência. Patricia e Robert também haviam mudado. A revelação sobre como suas expectativas haviam moldado negativamente a vida dos filhos os forçou a repensar muitas coisas.
Eles começaram terapia familiar e, pela primeira vez em décadas, estavam aprendendo a valorizar a felicidade dos filhos mais do que as aparências sociais. Sobre o que você está pensando? David perguntou, se aproximando por trás e me envolvendo nos braços. Sobre como tudo mudou, respondi, me encostando nele. Sobre como uma noite pode mudar o curso de tantas vidas. Você se arrepende de alguma coisa? Pensei na pergunta seriamente. Os últimos 6 meses haviam sido intensos. Terapia familiar, conversas difíceis, reconstrução de relacionamentos, ajustes a uma nova realidade financeira. Havia sido trabalhoso, mas também libertador. Não, respondi finalmente. Nem um pouco. E você? Só de uma coisa, ele disse, me fazendo me virar para encará-lo. O quê? De ter demorado tanto tempo para te defender. Devia ter feito isso desde o primeiro dia que Madison te desrespeitou. Toquei o rosto dele gentilmente. David, você fez na hora certa. Se tivesse feito antes, talvez não tivesse o impacto que teve. Às vezes as pessoas precisam chegar ao fundo do poço para realmente mudarem. Ele sorriu e me beijou na testa. Como você ficou tão sábia? Aprendi com uma família muito complicada, brinquei. Naquela noite, fomos jantar na casa dos Thompson, algo que agora acontecia regularmente e que eu realmente esperava com expectativa positiva. A atmosfera era completamente diferente. Não havia mais tensão no ar, não havia mais jogos sutis de poder ou comentários com duplo sentido. Madison chegou com o Richard e eles estavam de mãos dadas, algo que eu nunca havia visto antes. Ela usava um vestido simples, sem as marcas ostensivas que costumava exibir, e parecia mais relaxada do que a jamais a vi. Sarah! Ela me cumprimentou com um abraço genuíno. Você precisa ver o que eu trouxe. Ela abriu a bolsa e tirou uma foto emoldada. Era ela e Marcos na praia. A mesma foto que David havia mostrado naquela noite fatídica. Eu pedi para o Richard me ajudar a encontrar ele, só para pedir desculpas, para explicar por que desapareci da vida dele sem uma palavra. E conseguiram? Conseguimos. Ele mora em Boston agora, é contador, casado, tem 2 filhos. Ela sorriu, um sorriso melancólico, mas em paz. Ele me perdoou, disse que na época ficou magoado, mas que entendeu que eu estava num lugar difícil. Como foi falar com ele? Libertador, ela respondeu sem hesitar. Foi libertador finalmente fechar esse ciclo de forma honesta. E Richard, ela olhou para o marido com gratidão. Richard foi incrível. Ele dirigiu até Boston comigo, me apoiou durante a conversa. Mostrou uma generosidade que eu não sabia que existia. O Richard corou ligeiramente. Foi importante para nós 2. Eu precisava ver quem era o homem que ela amou, entender o que eles tinham, e agora posso trabalhar para construir algo parecido entre nós. Durante o jantar, Robert fez um brinde que me surpreendeu. Quero fazer um brinde para Sarah, por ter trazido honestidade para essa família, por ter mostrado para todos nós que amor de verdade vale mais do que qualquer expectativa social. E por ter salvado meu casamento, Madison adicionou, com os olhos brilhando com lágrimas de gratidão. Se você não tivesse tido coragem de se defender, eu nunca teria sido forçada a confrontar minhas mentiras. Patricia se levantou também. E por me ensinar que ser uma boa sogreira significa apoiar a felicidade dos meus filhos, não controlar suas escolhas. Senti minha garganta apertar com a emoção. 6 meses atrás, eu era vista como uma intrusada naquela família. Agora, eu estava sendo celebrada como alguém que ajudou a curar feridas que existiam há décadas. Mais tarde, quando estávamos indo embora, Madison me puxou para um canto. Sarah, posso te contar uma coisa? Claro! Então, ontem eu estava organizando os papéis para abrir a consultoria e encontrei uma foto minha do casamento. Sabe o que eu percebi? O quê? Que pela primeira vez na vida, quando eu olho para trás, eu não sinto vergonha.
Sinto tristeza pelos anos perdidos, mas não vergonha. E isso é por causa de você. Madison. Não, me deixa terminar. Você me mostrou que é possível ser forte sem ser cruel, ser honesta sem ser destrutiva, ser corajosa sem ser imprudente. Você me ensinou que autenticidade não é sobre ser perfeita, é sobre ser verdadeira. Ela me abraçou forte e, naquele momento, senti que realmente tínhamos nos tornado família, não por obrigação ou conveniência, mas por escolha e amor genuíno. No caminho para casa, David estava quieto, pensativo. Sobre o que você está refletindo? Perguntei. Sobre como meu avô estava certo. Ele respondeu. Na carta que veio com a herança, ele escreveu que o dinheiro só deveria ser usado quando eu tivesse pronto para lidar com a responsabilidade que vem com ele. E você acha que estava pronto? Acho que estava pronto para usar como uma ferramenta para proteger o que realmente importa. Durante anos guardei o segredo porque achava que o dinheiro complicaria a nossa vida. Mas quando percebi que nossa vida estava sendo complicada sem ele, entendi que era hora de usá-lo. Chegamos em casa e nos acomodamos no sofá, eu com a cabeça no colo dele enquanto ele acariciava meu cabelo. David. Obrigada. Por quê? Por ter escolhido nosso amor ao invés da aprovação da sua família, por ter me defendido quando eu precisava, por ter revelado o segredo na hora certa. Ele se inclinou e me beijou gentilmente. Obrigado você por ter me ensinado que às vezes é preciso lutar pelo que a gente ama, por ter mostrado para minha família o que significa coragem real. Ficamos ali em silêncio por um tempo, apenas curtindo a paz que finalmente tínhamos conquistado. Lá fora, Nova York continuava seu ritmo frenético, mas dentro do nosso apartamento, dentro do nosso amor, havia finalmente serenidade. Às vezes as maiores transformações começam com as menores ações, um confronto numa festa, uma revelação num jantar, uma decisão de perdoar ao invés de guardar rancor. Às vezes é preciso passar pela tempestade para chegar ao arco-íris. E enquanto eu estava ali, no colo do homem que amava, sabendo que tinha uma família que me respeitava e uma cunhada que havia se tornado uma amiga verdadeira, eu entendi que toda a dor, toda a humilhação, toda a luta havia valido a pena, porque no final não é sobre provar que você está certo, é sobre construir algo verdadeiro, algo que dure, algo que transforme todas as pessoas envolvidas para melhor. E nós havíamos conseguido exatamente isso. A seguir, você tem mais 2 histórias de destaque bem na sua tela. Se esta te surpreender, você não vai querer perder. É só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma publicação nossa.